E sobre essas polaridades e os ciclos da história da arte? Os ciclos da história da humanidade. Então, muitas vezes eu penso que nós não somos, de fato, seres evolutivos e fazemos uma saudável somatização dos aprendizados históricos. Acho que somos mais cíclicos do que propriamente evolutivos. Porque existem evoluções, é evidente que existem evoluções, principalmente ao que se é arquivado como funcionalidade científica, histórica e cultural, né? Sim, temos esses arquivos, mas exercemos e praticamos esses arquivos em nossos afetos e sentimentalismos, que são os aspectos do lado direito do cérebro, com eficiência e constância saudável ao desenvolvimento de nossas sociedades? Não, pois as guerras se repetem, as barbáries se repetem, mesmo com todo o conhecimento que temos dos desastres que essas circunstâncias causam na sanidade de qualquer sociedade. Os ciclos se repetem. A evolução tecnológica, sim. Isso independentemente de um cientista falecer, outro continua o seu trabalho e continua os seus desenvolvimentos. Na arte, a circunstância não é tão contínua para uma razão, como é a tecnologia, como é o desenvolvimento científico das coisas. Na arte as coisas retrocedem, elas regridem. Então nós analisaremos que nos períodos artísticos há muita conexão. Há muita conexão, por exemplo, falamos sempre da utilidade da Bauhaus, né? De fazerem objetos utilitários e ao mesmo tempo artísticos. E é compreensível para a época, né? Um movimento alemão surgido logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, existia ali uma necessidade prática de reconstituir, de reconstruir o mobiliário, a vida social, a praticidade, o pragmatismo para a reconstrução de uma época. Então faz muito sentido se ter prática e praticidade, pragmatismo aliados à arte, que é o movimento Art and Crafts na Inglaterra. Mas já não houve na Grécia arcaica, em seus vasos utilitários, arte? Então, essas conexões de exercícios durante a história, durante a temporalidade da humanidade, é cíclica. Vamos pensar por outro lado, vamos pensar no movimento mais subjetivo, mais passional do ser humano, né? Grécia antiga, Creta, sociedade minoica. Ali foi feito uma arte descontraída, muito espontânea para a época, sem precedentes gravados. Porque a arte antes da sociedade minoica, a arte egípcia antiga, era uma arte rígida, uma arte de faraós, uma arte de vida eterna, de preservação da vida ao espaço eterno. Então os faraós sempre eram expostos de uma forma rígida, a ponto de aguentarem a eternidade. Essa era a crença, esse era o conceito. Uma arte fúnebre, uma arte tumular, uma arte feita para que seus grandes exemplares vivessem eternamente, né? Se reencontrassem numa condição de continuidade. Já os movimentos da Grécia são mais humanos, onde os deuses têm suas fragilidades, têm seus defeitos, têm suas sátiras, muito próximos de nós. Então foi uma sociedade que nos guiou esteticamente durante muito tempo. Estou falando da estruturação ocidental de estética, né? E temos a estética africana também, vinculada a seus ritos, às suas máscaras, ao seu primitivismo, ao seu tão belo primitivismo e natural primitivismo, e que vai influenciar todo o movimento do pós-impressionismo, do cubismo. Esses efeitos de tanta antiguidade, eles ciclicamente aparecem em outros períodos da arte.
a subjetividade passional, por exemplo, da intensidade das emoções humanas. Ela vai aparecer no Barroco, em seus ideais propagandísticos, muito bem utilizados pela Igreja da época para adquirir adeptos, perdidos na reforma de Martinho Lutero. Então a Igreja, no período barroco, contrata grandes artistas para fazer uma contra-reforma. Então não deixa de ser uma guerra de ideais religiosos. E fez isso muito bem, com dramaticidade de luz e sombra, com intensidades, com devoção e paixão. Existe movimentação na construção barroca, existe excessos, existe luxúria para cativar, para seduzir os seus adeptos, né? Para reconquistar. E sabemos muito bem que a luxúria e os excessos cativam. Isso vai aparecer posteriormente, essa intensidade toda, no romantismo. O romantismo é um movimento, sim, de excessos, mas aí, dessa vez, de ideais filosóficos, de ideais sociopolíticos. Numa época das revoluções, numa época do iluminismo, num período de organizações e reorganizações sociais, de ideais principalmente, né? A época das grandes sinfonias de Beethoven, né? De Napoleão Bonaparte, de revoluções, Revolução Francesa de 1789, Revolução de 1830, a Primavera dos Povos de 1848. Então, um período muito rico de ideias e transformações sociais. A individualização e a romantização dramática das circunstâncias. E não foi lá no Barroco também uma dramatização de luz e sombra, de céu e inferno, de coisas que são consideradas divinas e profanas? Então, essas dualidades sempre estiveram presentes em nosso imaginário e nosso histórico. E no romantismo, com toda essa intensidade, com toda essa exposição das possibilidades sentimentais e passionais de um ser humano comum, é uma grande ampliação. E também vai ter uma conexão, de certa forma, com o expressionismo alemão, que é um período já vinculado a dentro e adentrado ao período moderno da arte. A época moderna na arte é o período que separa o vínculo da dependência e do ser humano, da individualidade, com o divino, que é a Idade Média, né? Até a Idade Média. Quando o ser humano começa a pensar por si mesmo e começa a dominar a ciência, a perspectiva, a sua liberdade de pensamento numa condição antropocêntrica, aí sim se faz o período do Renascimento. Então é considerado o início da Idade Moderna após o Renascimento, quando o homem começa a pensar por si mesmo e se desvincula dos desígnios divinos. Então, isso historicamente há um consenso que se escreve e se rotula a era moderna como pós-renascentista. O período modernista na arte, a arte moderna, ela se dá, muitos dizem, no início de Gustave Courbet, com sua revolução socialista na arte, expondo e pintando seres comuns, seres do campo, o sofrimento de um trabalhador comum, e não mais uma cena aristocrática ou de um argumento heroicamente social, em favor de seu príncipe ou de seu rei vigente. Então, há uma diferença de construção no período moderno. Então, no período moderno, começa a se fazer revoluções constantes, uma em sequência da outra, principalmente estética, né? E o expressionismo alemão expressa todas, além das paixões humanas, as nossas instabilidades internas, os nossos desequilíbrios, as nossas fragilidades, as nossas imundícies. Então é muito interessante esse período, apesar de ele desvincular tantos conceitos preservados e valorizados numa
história com precedentes, ele começa a fazer uma outra linguagem, uma linguagem de escárnio, uma linguagem de crítica social, uma linguagem de crítica psicológica e crítica de ideais. Então é um movimento extremamente profundo, angustiado, contestador, revolucionário, intenso. Não há um vínculo disso com o romantismo, com o barroco, com a sociedade minoica, que de certa forma expôs valores tão espontâneos de seu exercício social diário, onde as mulheres tinham uma importância fundamental. As mulheres também não aparecem com uma importância fundamental nos pintores pré-rafaelitas de 1850 na Inglaterra? Sim. Então, esses ciclos e esses vínculos da história da arte com os seus momentos humanos, eles se fazem e se fundem numa representação de conexão e, ao mesmo tempo, de revolução. Porque quando um sentimento começa a cansar, começa a esgotar, os artistas atuais começam a quererem revolucionar isso. Não só por questões de ego e juventude particulares, né? Pois um artista jovem, ele quer se mostrar, ele quer aparecer, ele quer revolucionar, quer conquistar o mundo. Tem pessoas que não conseguem deixar de ser jovem, no mau sentido, a vida inteira, e querem fazer revolução como se fossem jovens de 20 anos. Isso não é bom. Pois no amadurecimento nós vamos adquirindo fatores necessários à conservação e ao posicionamento de um equilíbrio social mais tolerante e mais complexo. Faz parte do desenvolvimento. Sim, do desenvolvimento, não da repetição de ciclos. Então, não vamos passar a nossa vida inteira repetindo as nossas aventuras da adolescência. Podemos ter essas aventuras repetidas em ciclos, mas adequadas ao nosso posicionamento etário, às nossas condições de possibilidades intelectuais que são mais amplas, devem ser mais amplas, e as limitações físicas, que devem ser menos expressivas, concordam? Então, a repetição dos ciclos, ela deve ter uma adequação, como acontece na história da arte. Ela vai se adequando às condições sociais e tecnológicas de seus períodos. O período contemporâneo tem muito da arte africana, tem muito da arte egípcia, tem muito de liberdades sociais, sem amarras, de desprezar conceitos e o estigma do belo, que está associado mais à Grécia Antiga e a Roma, principalmente a Grécia Clássica, que fundamentalizou praticamente 500 anos de história da arte ocidental, desde o Renascimento até o período relativamente atual, que foi até o início da arte moderna, do modernismo, né? Então, o modernismo ele pode ser taxado por começar o seu exercício com Gustave Courbet, com suas transformações sociais na arte. Depois Monet ampliou isso no impressionismo e todos os ismos, né? O cubismo, o fauvismo, o surrealismo, o suprematismo, o construtivismo, tanto outros movimentos, suprematismo e construtivismo russos, oriundos e derivados da Revolução Russa de 1917. Esses períodos são muito interessantes e muito importantes também. Porém, todos os períodos, desde o Barroco, desde a arte minoica, desde o mais minimalista supremativismo, a arte é feita de figuras geométricas, vinculados ao nosso universo de observações. Então, uma obra hiper, super acadêmica, aristocrática, entre aspas, por exemplo, de Jacques-Louis David, vai ter toda uma composição geométrica. No cubismo de Picasso, vai ter toda uma composição geométrica. Num abstracionismo, pode haver composições geométricas também. Então, nós somos fadados a um gradativo e uma geometria. A arte está tentando ir além disso? Sim.
existem a arte de vídeo contemporânea e outros tipos de manifestações que procuram ir além da geometria. Então vamos ver. O mundo está em constante desenvolvimento. O que não devemos fazer é desprestigiar, ou desvalorizar, ou desconsiderar qualquer período e qualquer sentimento sociopolítico e artístico de cada época. E não nos esqueçamos que o contemporâneo de hoje foi o contemporâneo de todos os períodos que nos antecedem. Então, o impressionismo foi o contemporâneo da época, o barroco foi o contemporâneo da época, as iluminuras medievais foram o contemporâneo da época. E não é tão bonito estudar a arte contemporânea? Então, por que não estudar o contemporâneo de cada época? E se familiarizar com esses períodos históricos que farão muito mais lucidez e conscientização da sua forma de ver e compreender a arte. Por isso que eu digo, eu não sou exatamente um professor, apesar de ser um professor. Me considero um incentivador constante de mim mesmo e de você que está me assistindo. Um incentivador de arte, um incentivador de valorização das nossas polaridades. Somos uma fusão. Somos polaridade? Sim, temos dois universos cerebrais. Nos voltarmos único e exclusivamente para somente um lado, que seria a razão, teríamos a razão de não termos razão. Pois as razões são particularidades também consensuais de épocas, de vertentes de pensamentos, de filosofias de vida, de idealismos, que podem ser sadios ou extremamente maléficos. Houveram as razões de movimentos políticos, bélicos, que conhecemos muito bem e que não foram nada eficazes para o desenvolvimento e a sanidade de uma sociedade. Houveram razões religiosas que levaram muitas pessoas a bem-estar, a bons sentimentos, não só espirituais, como físicos, emocionais, e que se desenvolveram por razões dessa natureza. Na atualidade, há razões tecnológicas, em todo o seu sentido de existirem e seus conceitos de manipulação e de grandes expansões de todas as características e qualidades do nosso histórico acumulado. Então devemos sim, através da nossa razão, aproveitarmos tudo isso de forma racional, de forma a ponto de aprendermos conceitos e técnicas, seja de desenvolvimento científico, linguístico, tecnológico ou mesmo artístico. O conceito e a estruturação faz parte da nossa natureza. Não devemos desprezar isso. Por outro lado, o nosso contraponto complementar é a subjetividade, a magia, a intuição, a improvisação, a anarquia, talvez, a revolução, necessária para a sanidade de uma reestruturação ou de uma estruturação. Então vemos nesse aspecto todo, nesse âmbito todo de ambiguidades, o quanto ambas as polaridades são importantes para o desenvolvimento de toda uma frequência que existe entre essas duas extremidades, para se fazer coerência, para se fazer sanidade e tolerância social, tolerância cultural, tolerância artística. Então, nos colocarmos num período onde dizermos que só o contemporâneo vale e excluir a anterioridade, isso não é tolerância, isso é exclusão. Então devemos sim absorver, aprender e estudar sobre nós mesmos, sobre os seres humanos que não mudaram tanto, em tanto tempo. Continuamos sentimentalmente vinculados. E é esse vínculo sentimental emocional que faz justamente o hemisfério direito do cérebro, o lado sinistro do corpo. Mas não é sinistro no cérebro, é direito no cérebro. Ambas as partes são de direito e ambas as partes são de magia. São necessárias para o nosso delírio,
para o nosso prazer interno, para a nossa inventividade de criação e desenvolvimento, inclusive das razões, inclusive tecnológico e científico. Então, essa condição de valorizar a subjetividade também é muito importante. Agora, um ser pode viver só de subjetividade e delírio? Até pode, mas o resultado seguramente é desastroso. Então, um pouco de objetividade, um pouco de conceito, técnica, razão, estruturação intelectual e conservação se complementam muito bem. E como podemos ver, na história não só sociopolítica, também como na história artística, elas se fazem em ciclos complementares. Um aniquilando, tentando aniquilar o mais racional anterior, ou tentando aniquilar o mais expressivo e subjetivo posterior, com razão ou com subjetividade. Então existe uma troca, um ciclo que se mescla em seus meandros e em seus tons pastéis, e que em seu equilíbrio vai fazendo todas as grandes evoluções da espécie humana. E hoje eu tenho visto jovens jogando sopa, ou seja lá qualquer substância melecosa em obras de arte pelos museus do mundo, como um ato de protesto. Será que é protesto mesmo? Por que denegrir o resultado e os arquivos da nossa história, né? Não é denegrir a si mesmo, não é jogar sopa em si mesmo, na própria integridade. Devemos lutar contra as coisas que são realmente nocivas e tóxicas para a sociedade? Sim, sim, devemos. Mas dessa forma? Então, dentro de toda essa construção artística, devemos estar sempre atentos à nossa integridade humana, que é a mesma em todos os períodos. Vamos valorizar a nossa integridade humana, a nossa humanidade, que é a minha, que é a sua, que é do canal, que é da coletividade, que é da história da arte e da nossa história sociopolítica. Coloque-se em todos os tempos. Por isso é muito interessante estudar a história da arte.